E aí o Rand Fishing apareceu com esse conceito, né, de Zero Click Marketing, né? Que é isso? Então vamos lá, vamos explicar esse conceito que é super interessante e relevante para o momento. E de uma maneira geral, a gente tem visto que a tendência, ou seja, tudo que a gente acredita no momento, muito embora o Google não fale isso, né? Ele até tenha mostrado alguns números ao contrário, mas a gente tem acreditado que a quantidade de tráfego para os sites vai diminuir. E um ponto relevante ali, né? A gente falou tráfego, mas não necessariamente a conversão. Se vocês virem um outro vídeo do canal sobre o estudo da Siege, que é muito bacana, porque eles analisaram um monte de site nos Estados Unidos nos últimos 3 meses, que efetivamente caiu o tráfego geral do site, mas aumentou muito o tráfego da homepage. E o que aconteceu é que aumentou a conversão. Ou seja, eles tiveram menos tráfego, mais conversão. Então, ok, parece que o tráfego está começando a virar uma métrica de vaidade, né? Muito embora tenha outras consequências ali, você não pode fazer um remarketing no usuário, etc. Tal, mas muito interessante porque caiu o tráfego, mas aumentou a conversão. Então esse é um dado muito bacana. E aí o momento que a gente está é que o Google está começando com a inteligência artificial manter o usuário dentro dele por mais tempo ainda, né? A gente sabe que muitas vezes o usuário já ficava muito tempo nele, isso tem aumentado durante os anos, não tem dúvida nenhuma, né? Mas agora o Google está começando, principalmente quando ele fazer a implementação completa aí do modo de inteligência artificial, talvez o usuário fique muito mais tempo dentro dele, assim como foram com as redes sociais. Então, no começo, você pega Facebook, e o que acontecia muito? As pessoas publicavam muito conteúdo lá e links para fora, ele jogava muito tráfego para fora e durante, sei lá, os últimos 10 anos, o que aconteceu é que cada vez menos tráfego ia para fora do Facebook, ou seja, as redes sociais começaram a convergir e tentar manter o usuário internamente. Hoje, você pega qualquer rede social, por exemplo, o TikTok, talvez seja mais novidade, né? Você entra nele e você fica lá sem parar, dificilmente você sai nele. Então esse é um ponto relevante porque o phishing acredita nisso, eu também, tá? Que é o usuário vai começar a ficar muito mais tempo no Google quando ele faz uma pesquisa, né? Quando ele está fazendo uma busca, quando ele está talvez até criando um conteúdo, a gente não sabe muito bem como vai funcionar essa integração com o Gemini, né? Mas o que vai acontecer é que o usuário vai ficar muito tempo no Google e provavelmente ele vai para o seu site só na hora certa, né? Na hora que ele precisa converter. E, em outras palavras, o que está acontecendo é o Google, com a inteligência artificial, ele está falando para o usuário, olha, você não precisa ir para o site. A gente resolve seu problema aqui. Qualquer dúvida que você tiver, você vem aqui, você vai perguntar, a gente vai te orientar e a gente vai te direcionar na hora certa para o lugar certo. E é lógico, qual que é o problema aí? É descobrir como que o SEO vai fazer o trabalho nesse momento. Por quê? Porque como que na hora certa e no momento certo ele vai direcionar para o lugar certo, sendo que eu quero ser o lugar certo? Então essa é uma dificuldade que a gente vai ter que ter, né? E tem muita especulação rolando, a gente sabe disso. A gente acaba trabalhando ali com algumas hipóteses, com os dados que vão aparecendo no dia a dia, né? Então não vamos fazer especulações, mas o que a gente acredita hoje é que o Google vai usar todo esse histórico que ele tem para poder recomendar, né, as empresas, os produtos, os serviços, mas ele também vai estar se abastecendo ali do próprio conteúdo gerado pelos sites. Então, muito embora você tenha menos tráfego no seu site, se você manter a quantidade de conteúdo que você tem atualmente, mas é lógico, talvez mude um pouco a estratégia do conteúdo, mais para frente já fala nisso, mas se você mantém uma quantidade de produção mínima de conteúdo, falando sobre sua marca, sobre seus produtos, sobre suas características, você passa a ser uma autoridade no assunto para o Google. E aí sim ele vai te recomendar. Ou seja, é muito mais difícil ele te recomendar se você não tiver minimamente um blog com algum tipo de conteúdo. Mas agora o que a gente tem visto também é que o Google tem absorvido outras fontes do conteúdo que não são só sites. Ele tem incorporado cada vez mais YouTube, vídeos do TikTok, do Instagram. Então também é um ponto importante de você avaliar que a sua produção de conteúdo não deve estar restrita dentro do seu site ou no seu blog, mas talvez em outros meios, como por exemplo, outras redes sociais. Se você vende um produto que a nova geração está consumindo muito, você já deveria estar fazendo um trabalho de SEO dentro do TikTok, provavelmente anúncio também, né? Mas você deve se importar mais, porque talvez o Google vai trazer esses vídeos e mostrar, dependendo da característica da busca do usuário. Agora, significa que essa otimização que a gente costuma fazer, principalmente o trabalho aí de produção de conteúdo, já era? De fato não. Por quê? Porque a gente acredita que isso, inclusive, vai ajudar a te posicionar dentro aí do que a gente chama LLMs ou das novas buscas com inteligência artificial.
mas talvez tenha um ponto que a gente não tenha visto e que vai acender bastante agora. É o CRO, que é o Convert Rate Optimization, ou a otimização de conversão, né? Então, se todas essas ferramentas vão fazer com que o usuário fique mais tempo dentro delas e vai mandar o usuário para o seu site só na hora do finalmente, né, no fundo do funil, então o que a gente tem que pensar? Cara, eu tenho que ter uma página muito bem otimizada, porque antigamente ele vinha para o meu site, sei lá, através do blog, ele ficava navegando, ele visitava o meu site várias vezes, então tinha várias oportunidades de converter esse usuário. Inclusive, você tinha a oportunidade de marcar ele com remarketing, que talvez você já não vai ter mais agora. Agora, se esse usuário só vem nos finalmente, né, ele entra no campo ali aos 42 do segundo tempo, o que você vai ter que fazer? Você tem que ter certeza que as suas páginas de destino estejam muito bem otimizadas para converter esse usuário. Esse acho que vai ser um dos pontos altos e mais importantes. E aí, voltando um pouco mais para o que o Rand tinha falado, que é o Zero Click Marketing, né? O Zero Click Marketing, que para mim parece é uma tendência, você vai estar otimizando muito menos para o clique, muito embora você tenha que produzir conteúdo, tenha que fazer outras coisas, mas você vai estar direcionando seus esforços muito mais para a conversão do usuário. E aí, quando você pensa em conversão, você pensa em outras coisas também, como marca, né? Inclusive posicionamento de marca. Qual é o seu posicionamento? Isso vai te ajudar a identificar esse usuário, a qualificar ele de uma forma melhor e converter os usuários corretos que são qualificados. Então, outros pontos como branding, marca, posicionamento e principalmente aí estratégias de conversão de CRO vão ser muito importantes nesse SEO pós 2025.